Opa, vamos lá? Então, resolver mais uma equação diferencial homogênea. Quando que uma equação diferencial é homogênea? Olha, quando essas parcelas, mesmo elas estão todas, né, isso aqui tudo em função de dx, mas se eu separar, é cada uma parcela. E o grau da variável da incógnita em cada parcela tem que ser o mesmo. Então, aqui o grau é 1, aqui o grau é 1 e aqui o grau é 1. Não dá para resolver uma homogênea, se é homogênea, para resolver x e y separadamente. Tem que ter um trabalho, um método para resolver. E aí é chamada mudança de variável. E como é que é essa mudança de variável? Então é assim, olha só. Eu vou aqui abrir uma chave, não é um sistema, tá? Notação. A gente vai mudar a variável, ou seja, mudança de variável a gente vai chamar y de vx ou o x, você que sabe, tá? Você pode determinar. E também eu já vou aproveitar, porque a gente vai resolver isso aqui em Vx, tem aqui mais algo que eu já vou acrescentar, mas depois a gente tem que voltar para substituir onde aparece V, ou seja, a gente vai fazer a mudança de variável e depois tem que retornar para a variável incógnita, né, de fato. Né? Então, se eu isolar aqui o V, o x passa dividindo e isso aqui fica y sobre x. Então, no finalzinho lá, a gente volta para isso aqui, substituir. E eu preciso derivar a y. Derivar a y, isso aqui é um produto. Então, sendo um produto, você pode derivar a primeira e multiplicar pela segunda. Então, olha lá. Derivei a v, multipliquei por x. Agora eu vou derivar a x e multiplicar por v. Tá certo? Ou seja, vou derivar x, tá? E aí aparece o dx. Ok? Então, aqui vai ficar v dx. A ordem não importa. Quem que você vai fazer primeiro é produto. Então, a gente vai substituir a expressão, a equação, por esse método, por isso aqui, ó. Aí, finalzinho, a gente volta a substituir o v por o y e x. Então, a gente tem que trabalhar com essa razão. Depende dessa razão aqui. Então, vamos lá. Vamos ao nosso processo de resolução. Vou aqui uma outra cor. E começamos o seguinte, ó, onde tem, já separar isso aqui, deixar dx? Pode, senão do jeito que está aí, o x permanece, ok? E onde tem y, a gente vai substituir por vx. Então, aqui é vx. Tem até outro método, tá? Mas acredite, esse é melhor. Mas, quer dizer, tudo isso dx mais x dy, ou seja, onde tem y, vamos substituir pela derivada de vx, que é isso aqui, ou seja, x dv mais v dx. Por isso da substituição, mudança de variável. Ou seja, não dá para eu separar x e y aqui, mas quando eu dou esse tratamento e vou fazer a mudança de variável para onde tem y, eu substituo por Vx e dy, né? Por V dx e x dv, eu vou conseguir separar as variáveis. A gente integra e retoma para a variável incógnita da função. Então, aqui vai ficar como? Ó, aqui vai ficar x dx. Se você quiser fazer isso antes, você pode. Menos v dx, vx dx. Mais, aqui a distributiva fica x quadrado dv mais xv dv, ou v dx, tanto faz. E a ideia é o seguinte, você esqueceu aqui da igualdade. E a ideia aqui é deixar no primeiro membro que tem v na história e o segundo membro que tem x. Então, portanto, a gente vai começar o processo de deliberar, né, a parte algébrica e os resultados necessários. Então, por exemplo, aqui, ó, menos Vx com xv, Vx é a mesma coisa, cancelou. Então, neste primeiro membro, eu vou deixar tudo que tem dv, tá? Na história tem o dv. Então, aqui eu vou deixar o x quadrado dv e o outro, o dx, eu passo para cá, que nesse caso é menos x dx, tá ok? Não está separada a variável ainda, então isso aqui que está multiplicando passa dividindo.
Portanto, eu vou ter menos x sobre x quadrado dx. Ou seja, quando você faz a mudança de variável, você vai conseguir separar as variáveis. E aí você resolve como variáveis separáveis, né? Deixa eu continuar. Deixa eu fazer aqui uma coluna, uma separação. Né? Tá quase tudo pronto para ser integrada, só que ainda não, né? Eu vou fazer um trabalhozinho aqui, simples. Isso aqui vai ficar dv igual. Isso aqui simplifica, né? Vamos mudar de cor para deixar diferente. Ó. Aqui eu vou simplificar um x lá em cima por um x de baixo, vai ficar menos 1 sobre x elevado a 1. Ok? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre x dx. Né? E você está verificando que já é o terceiro e aqui sempre vai dar alguma coisa com ln na sua integral. E aí você pega e aplica a integral nos dois membros. Perfeito? Aplica. Oh, ficou meio feio, mas dá para aplicar a integral dos dois membros. Tá? A integral de dv é v. Perfeito? Menos aí 1 sobre x é ln de x. Perfeito? Em módulo, mais a constante. Você vai agora substituir a sua v, ó, tá vendo? Por que foi isolado v? Porque a expressão é x e y, não é v. Então, aqui eu vou voltar a substituir, vai ficar o quê? Y sobre x, no lugar de v, né? Foi substituído, menos ln de x mais constante, arbitrária, né? Aqui dá para isolar o y. Então, isso tudo aqui vai ficar, esse x passa multiplicando, só que eu vou deixar ele em evidência. Já que ele multiplica tudo, vai ficar menos ln de x em módulo, mais a constante. Mas eu posso aplicar a distributiva? Pode. Geralmente, se for um teste, por exemplo, a resposta estaria exatamente da maneira que eu coloquei aqui. Tá? Aí depende do seu professor, né? E como você está fazendo, está lidando com isso. Tá certo? Então, este é o processo para resolver a nossa EDO, que é equações diferenciais ordinárias, chamamos simplesmente de equações homogêneas. Tá bom? E nesse caso não dá para separar ali o que é y, o que é dx, não dá. Tá bom? Então vamos que vamos.